Olha, prazer aqui estar de novo contigo, com o vereador Borgo. Eu recebi com serenidade, o meu advogado que não ficou muito feliz, porque ele falou mais um indiciamento, mas pelo menos dessa vez eu não vou ser responsabilizado sozinho, mas quem me contratou também vai responder. Embora eu acredito que nesse caso, o investigador da Polícia Civil, Felipe Pimenta, ele também tem que ser indiciado, porque foi ele que fez o contato com o Valmir. E eu queria trazer algumas notícias, se você me permitir, Claro. com relação ao procedimento que tem lá na Corregedoria de São Paulo. Você está me ouvindo bem, né, Pitoli? Perfeitamente, Patrick. Olha, acontece o seguinte, daquela última vez que o Derrit deu entrevista, que ele falou que ia ser uma prioridade para a Secretaria de Segurança Pública, tudo mentira. Tudo mentira. Eu fui ouvido, isso corre lá na DCA, que é a Divisão das Corregedorias Auxiliares, lá em São Paulo. Eu fui ouvido a primeira vez em setembro, pelo então divisionário da DCA, que é o Dr. Fernando Schmidt de Paula. Na época, eu compartilhei 1 GB de prova. Depois eu fui ouvido de novo, agora em janeiro, compartilhei mais 5 GB de prova. A minha mãe foi ouvida. Nas 2 vezes fui acompanhado pelo meu advogado, Dr. Luciano Santoro. Minha mãe foi ouvida e acompanhada pelo advogado dela. E detalhe, minha mãe só foi ouvida por cobrança do Ministério Público, porque minha mãe foi admitida no Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas. Eles não instauraram inquérito. Isso é investigado por apuração preliminar, que não investiga nada. Para investigar tem que instaurar inquérito. Aí eu fui surpreendido recentemente pela informação de que o delegado que me ouviu e que era o responsável por essa investigação, Dr. Fernando Schmidt de Paula, ele saiu da corregedoria por envolvimento com o caso do Gritzba, lá em São Paulo, envolvimento com o Rogerinho, que era o investigador, que era a segurança do Gustavo Lima. A própria dona Rose, que o Derrit cita na entrevista, que era a diretora da corregedoria, Rosimeire Monteiro Ibanez, foi afastada da corregedoria, porque o sobrinho dela foi preso pela Polícia Federal com o envolvimento do Gritzba. E detalhe, antes de eu ser ouvido, uma emissária da Secretaria de Segurança Pública, ela veio falar para mim o seguinte, Pitoli, você vai falar só dos policiais civis, mas você não vai falar do Kassab. Eu fui proibido de falar do Gilberto Kassab. Como assim? Tá? Patrick, como assim? Quem te orientou para isso? Eu não posso falar o nome dessa pessoa, Ok. mas ela é emissária da Secretaria de Segurança Pública. Tá, você foi Ela falou orientado que eu não poderia falar do Kassab, eu só poderia falar dos policiais civis. Certo. Vamos lá. Pode E avançar. detalhe, eu arrolei como testemunha o vereador Borgo, um policial, o advogado lá em Araçatuba, que chama Paulo de Tarso, que sabe bastante desse inquérito, e uma outra hacker, que também aí participou dessa história. Nenhuma das pessoas que eu arrolei como testemunha foram ouvidas. O vereador Borgo viu, eu pedi acesso às investigações, o delegado lá, divisionário, Dr. Fernando Schmidt de Paula, negou meu acesso, falou que eu não tinha direito, porque eu não era o investigado, eu era o denunciante. E detalhe, o que as pessoas não sabem, eu fui preso aqui na Sérvia de novo. O Brasil falou que eu ainda estava praticando crimes cibernéticos aqui. Eu fui preso em novembro, eu fiquei 25 dias preso. Eu só saí porque uma promotora que me ajudou, que eu fiz um acordo, eu peguei 3 meses de prisão domiciliar. Então, assim, a minha vida virou um inferno. A Polícia Civil de Araçatuba pediu minha prisão outras 2 vezes, desde aquela entrevista do Derrit. O delegado que o Derrit falou que afastou coisa nenhuma, ele ainda vai, ele tá em Araçatuba, ele vai todo dia lá no DEIC trabalhar, ele vai no DEINTER às 10, depois ele vai no DEIC com uma SW4 preta de investigado a raio-x, não foi afastado coisa nenhuma. Agora, recentemente, eles instalaram outro inquérito contra mim em fevereiro, que o promotor prontamente arquivou, de um fato de mais de um ano atrás. Então, assim, eu continuo sendo perseguido, as minhas denúncias, eles não apuraram coisa nenhuma, não afastaram ninguém. Então, assim, o Derrit, ele mentiu. Ele não fez nada do que ele prometeu. E eu fui proibido de falar do Kassab. E o Bolsonaro tem que saber isso aí. Ele tem que saber isso aí. Então, assim, a Polícia Civil não tem mais condições de investigar nada. Isso aí é só a Polícia Federal. E deixando bem claro, tá, que o indiciamento da Polícia Federal é uma ponta desse iceberg. Mas o indiciamento da Polícia Federal demonstra que tem matérias ali muito concretas para o oferecimento da denúncia e aponta, sim, o crime, o envolvimento da Polícia Civil de Araçatuba.
Então não tem como mais ficar. Não adianta o mecanismo, sabe? É uma pena, porque a Polícia Civil, a instituição, é gloriosa. Não,